Meus irmãos, assim, acho que são ateus, enfim, mas o meu pai, a minha mãe sempre ficava muito triste comigo. É que não era só, eu não era só um ateu. O que te marcou, assim, das experiências do pessoal? Falou sobre espiritismo, judaísmo, tudo? Cara, tudo, mas muito mais. Bom, primeiro assim, que eu peguei, sei lá, gente que demonstrou pra mim, por uma A mais B, assim, o quanto a religião equilibra de alguma maneira, Mas né, ela o tem mundo, muito essa assim. função na minha vida também. Ela tem um equilíbrio. A religião geral, tá? Acreditar num É. Deus que não precisa necessariamente estar linkado às grandes religiões, enfim. O quanto isso é um fator de equilíbrio, muito mais do que desequilíbrio. Apesar de muito desequilíbrio estar linkado à religião. Na real, no ônus e bônus, assim, a gente tem muito mais bônus com isso. Também acho. E eu tive muita informação, né? Cara, que a entrevista é o começo, né? Aí tu vai ler um livro, vai ler um artigo, tu vai ler não sei o que, tipo assim, aquele ali é só o começo pra te querer. E aí eu tenho que estar aberto, né? Eu tenho que estar humilde pra isso entrar em mim, essa informação entrar em mim de uma maneira serena, né? E inclusive os ateus, cara. Tipo, Karnal. Karnal é um ateu, É. né? E é um ateu muito delicioso, porque ele é um cara que estudou a Bíblia. Ele é um cara que começa a vida dele na religião cristã. A vida dele de aprendizado tá linkado à religião católica e cristã, portanto, né? E o jeito que ele defende o ateísmo é uma maneira muito doce de defender. Então tu não precisa ser um revolucionário do ateísmo, entende? Tu pode estar na tua, sereno, e ele respeita muito quem acredita. Sabe? Ele acha que tem alguma coisa a mais ali. Que não é a bobagem lá da Arca de Noé. Mas na tua que família ninguém acredita? Ou é só você? Não, minha família. Meus irmãos, assim, acho que são ateus, enfim, mas o meu pai, a minha mãe sempre ficava muito triste comigo. É que não era só. Eu não era só um ateu. Eu era um. Simpatizante. É. Você é vendido. Aí eu era um mala. Sei. Sabe? Eu achava muito legal desqualificar. E aí eu comecei a entender que acreditar numa coisa não é só aquilo, cara. E é aquela coisa de ouvir. Acreditar numa coisa, tipo assim, por que tu é cristão? Eu sou cristão por causa disso, disso, disso. Tipo, que um dia eu tava com um problema muito sério, aí eu abri uma conversa com Deus e no outro dia eu consegui resolver. Opa, foi Deus, não interessa mais pra mim. É. Interessa, como é que foi isso aí? Não, eu fiz isso aqui, eu fiz aquilo, sabe? Então, entrou uma outra história ali, sabe, pra aquilo. E uma temporada inteira, cara, foi de... E não era aqui, sabe? Só o Pondé, eu acho que eu ouvi tete a tete. E nem lembro se eu ouvi ele com isso, porque ele tava lá. Eu ouvi o Casagrande, sobre isso aí. E eu não falei de político com o Casagrande, falei sobre ele, como é que ele saiu do buraco com as drogas, sabe? Cara, aí é do caralho, né? É. Aí a história de vida é História muito é muito tocante, legal. assim, sabe? E eu tava muito perto do Casagrande quando ele chora na Copa da Rússia. Eu tava lá pela minha empresa e ele tava perto da Globo, assim, sabe? E aí eu tava olhando, eu não tava ouvindo, mas eu tava vendo que tinha uma comunicação carinhosa, assim, com o Casagrande. Porque ele disse que quem tinha ganho a Copa era a França, mas ele também tinha ganho a Copa. Ele tinha ganho a Copa porque era a primeira Copa que ele passava ação. Olha só. E aí ele chora. Limpo, né? Aí o Galvão chora. Né? Eu acho que tá o Arnaldo ali junto, sabe? Eles conseguem entrar naquela coisa frequência, sabe? Sei, Todo sei, mundo. sei. Eu tenho certeza que milhões de pessoas estavam olhando aquele jogo ali também, entrar na mesma, assim. Aí, cara, eu posso discordar pra caralho do Casagrande. Naquele momento eu tô com ele. Porque eu tenho um amigo que discorda violentamente da linha de raciocínio política do Casagrande, que viveu a mesma coisa que ele. Aí eu tô ouvindo o Casagrande e eu conecto com esse amigo. Sabe? O Casagrande votou no Lula, o meu amigo votou no Bolsonaro. Os dois têm a mesma dor. É. Sabe? E eles viveram, e eles ganharam. Naquele dia eles ganharam. E o Casagrande contou essa história pra mim assim que ele chegou em Liverpool. Pô, imagina, Liverpool. É. Todo associado aos Beatles. Ao rock. E o Casagrande disse o seguinte: ele tomou um gole de cerveja, ele vai querer cheirar. Né? Então aí ele chegou com os caras da Globo na frente de um pub temático. E o Casagrande olhou, cara, os caras estão ali, tudo linkado. Tem uma banda tocando Beatles. Ele assim, galera, vou pro hotel. Saiu. Imagina o quanto de força. Pô. Caminhou. Chegou, ligou pra psicóloga ou psiquiatra. Acabei de chegar na frente do bar dos Beatles e não entrei. Ela, é mesmo, me diz mais. Não entrei, tipo assim, outro dia acordou. Cara, porque se o cara bebesse, ele ia atrás de táxi pra... Onde tá o traficante? Eu quero pó. Sabe? Aí eu digo assim, esse é um baita exemplo, né? Eu acho que algumas coisas do Casagrande eu discordo. Mas na hora que ele entrou numa história que... Porra, cara, tu tem que ser carinhoso com um cara que tá abrindo pra ti isso, né? Não, Tem que ser, né, cara? Tem que ser assim. Eu vou tirar a palavra carinhoso.
tem que ser humano, né? É. Pô, o cara tá te abrindo essa história. Então eu silenciei, porque eu vi que ali tinha um cara muito aberto, É sabe? porque empatia. Empatia é a palavra. Não, pô. mas empatia, o pessoal entende errado a palavra empatia, né? Empatia, o pessoal acha que é você se colocar no lugar da pessoa. Mas você se coloca no lugar da pessoa com a sua cabeça, e não é assim. Porque você se coloca no lugar da pessoa e fala, ah, mas eu não faria isso. Não, você tem que colocar no lugar da pessoa, sabendo da história da pessoa. Isso é empatia. Você entende a história dele, e aí você tenta ver com a visão dele. Porque o pessoal coloca, ser empático é eu, com a minha cabeça, com a minha história, se colocar na... Você não vai entender nunca a cabeça do cara. Você não teve as mesmas experiências, você não chegou àquela conclusão com toda a sua bagagem, entendeu? Então você nunca vai ser empático totalmente, senão você se colocar realmente com a visão dele. Tá, Casagrande, tá, entendi a história, agora eu sei por que isso aconteceu. Porque senão eu tento falar, não, mas eu fiz tudo isso e não aconteceu essa daí. E eu só conquisto alguém com alguma ideia minha se eu entendi o porquê que ela pensa diferente. É. Enfim, e aí tu mostra que o ser humano é muito mais complexo do que ele é, né, cara? O ser humano é complexo pra cacete, ele tá cheio de problemas, igual a gente, ele tem... Por que ele chegou ali naquela linha de raciocínio? Foi de uma maneira pobre, foi de uma maneira complexa, enfim. Aquele papo da pesquisa, que botaram os caras pro arma e contra a arma. Os caras no final estavam conversando, cara. Estavam conversando e o segredo era perguntar. Eu sou a favor de arma. Por quê, cara? Tu lembra exatamente o começo dessa linha de raciocínio tua? Eu tava... uma tia minha tava sozinha em casa e tentaram entrar na casa dela e ela deu uns tiros pra cima, assim. Opa, tá. É mesmo, mas o que era o cara? Sei lá, tô inventando uma história frase aqui. Né? Enfim, tu começa a entender. E se tu começa a entender, a pessoa tu começa a daqui a pouco sacar. Se tu quer mudar de opinião, a opinião dela, tu quer que ela pare, enfim. E ao contrário também. Então, sei lá, acho que eu vi é muito isso, assim, na real, assim, sabe? E aí depende muito de ti, né? Tu tem que estar muito leve, muito seguro de si, sabe? Porra, tu tem que estar numa frequência legal, assim, de não estar atrapalhado com isso, né? E aí eu tenho que estar leve com a minha mulher, tenho que estar leve com meus filhos, com meus vizinhos, com meus colegas de trabalho. Eu tenho que estar leve, cara, leve. Enfim. Mas não é o que acontece sempre, né, cara? Não é. Como eu faço todo nunca. dia e faço às vezes 2 por dia, às vezes um pouco mais. Cara, eu não assisto meus episódios exatamente por isso, porque eu sei o que eu tava sentindo naquele dia, entendeu? E aí é que não me... Tem dias que eu assisto e falo, cara, eu espero que ninguém tenha percebido o quanto eu tava mal naquele dia. E não percebem, né? Mas tem assunto que é tocado aqui que pra ti... tu entra numa camada tua, assim, de te tocar, assim, enfim. Ah, claro. Eu diria que a maioria relacionado à religião ou à psiquiatria sempre vai tocar em alguma coisa. Ou paternidade, ou relacionamento, sempre vai tocar em alguma coisa bem sensível em mim, cara. Porque eu vou provavelmente colocar na mesa algumas experiências minhas e tentar entender. Eu aproveito para fazer consulta ou para... Se é um pastor ou se é uma psicóloga, psiquiatra, eu vou falar sobre algumas coisas, não tenho problema nenhum, assim, de falar. A gente fala a mesma coisa na Gaúcha. Botou um psiquiatra no ar lá, nós já começamos com uma pergunta. Meu filho não fala mais comigo. Não, tô brincando. Mas é legal isso. Lá, né? Geralmente assim, pai, aliás, isso aí, cara, isso aí seria um prêmio pro Brasil. Se eu fosse presidente do Brasil, a primeira coisa que eu ia dar é um psiquiatra pra cada um. Cara, nós ia ter tanta paz. Eu passei 1 ano e meio, né? Lá. Cheguei por um problema, descobri qual era o meu problema. E, cara, a vida de todo mundo na minha volta melhorou. É mesmo? Claro, cara, eu melhorei, né? Eu parei de encher o saco. Enchi o saco dos caras.